Olá, meu nome é Elga Leme e hoje eu vou trabalhar com vocês o segundo módulo do nosso curso, Divulgação Científica, vamos falar de ciência. Antes da gente começar a discutir sobre divulgação científica, eu vou falar um pouco para vocês da minha formação, do meu porquê eu estou aqui, né? A minha formação básica é em Química, então eu tenho desde a graduação até o pós-doutorado em Química, na área de Química Analítica. E nesse tempo, né, desde o início da minha carreira, em 2002, quando eu entrei na universidade até o momento, eu sempre trabalhei com duas paixões. Uma, a química básica, e a outra, o ensino de química. Nos últimos anos, eu comecei a enxergar a importância da divulgação científica para a sociedade. E aí, por isso, eu fui também fazer um pós-doutorado na educação na área de percepção pública das ciências. Quem quiser o meu contato, conversar mais comigo sobre, segue o meu contato aqui abaixo. E também no final da apresentação eu também vou colocar o meu contato. Então vamos lá. Então eu vou trazer para vocês alguns tópicos para a gente conversar sobre. Então eu vou começar com uma revisão sobre o que é divulgação científica. Eu sei que vocês já viram sobre com o professor Franklin no primeiro módulo. Também falar da difusão científica, e aí a diferença da divulgação científica para a disseminação científica. Vou falar da importância da divulgação científica na sociedade, também como você faz, quais são os meios onde a gente consegue fazer divulgação científica e como começar a fazer a divulgação científica e, por fim, os desafios da divulgação científica no Brasil. Afinal, o que é a divulgação científica? Vocês já viram esse conceito anteriormente e eu vou retomá-lo aqui. A gente pode definir a divulgação científica como as formas que a gente consegue, então, difundir ou tornar ou tornar público o conhecimento científico. Então, é divulgar, é trazer aquele conhecimento que vem das bases científicas para o público em geral. E a gente fala de divulgação científica e ela tem outros termos, né, como difusão científica, divulgação da ciência, vulgarização da ciência, disseminação científica e popularização da ciência. Então, eu vou trazer aqui o conceito geral, que é a difusão científica. E aí, da difusão científica, a gente pode dividir em dois públicos. Se eu faço uma difusão da ciência para um grupo especializado, eu estou fazendo uma disseminação científica. Então, se eu estou dentro do meu laboratório, trabalhando e desenvolvendo uma metodologia analítica, e ali eu gero um artigo e publico entre os meus pares, por exemplo, eu estou fazendo uma divulgação da ciência, mas para um público especializado, um público que vai entender a linguagem técnica que eu estou falando ali no meu artigo, por exemplo. Quando eu penso em divulgação científica, e a gente tem alguns termos na literatura que são usados como sinônimos, como popularização científica ou vulgarização científica, a gente vai ter a difusão da ciência para um público geral. Então, aqui eu vou pensar como atingir esse público, e quando eu faço isso, eu também penso em que meio, que tipo de informação eu vou passar, como ela vai ser passada, tá? E como agregar isso para a sociedade. Qual que é a importância da divulgação científica? Então, vocês podem parar e perguntar, mas por que eu vou parar as minhas atividades para divulgar o que eu faço? Ou por que eu vou me dedicar a estudos de divulgação científica? Primeiro, que é muito importante para a sociedade, no aspecto cultural, saber o que está acontecendo na academia. Então, por exemplo, saber sobre mudanças climáticas, sobre, por exemplo, a geografia de um determinado local, vacinas. Então, isso culturalmente já é importante. Mas também é muito importante para a melhoria do indivíduo. Então, o fato de você ter um material de divulgação da ciência para um público geral é importante por quê? Porque o público, ele, querendo ou não, a sociedade é quem financia nossos trabalhos, né?
Então, se ela está ciente do que a gente faz, ela entende do que a gente faz, é mais fácil ela também saber a importância do que a gente faz. E também a melhoria como indivíduo, ela vai começar a entender mais como funciona algumas coisas no mundo e vai se tornar um cidadão melhor no meio. Então, quando chegar uma fake news, por exemplo, para ele, de uma tia do WhatsApp, ele vai ter uma facilidade maior de compreender que aquilo ali é uma inverdade ou não. Ou se, por exemplo, uma figura pública chega em uma live e fala que as vacinas para a Covid estão causando um aumento do número de pessoas com a síndrome da AIDS, ele vai saber que não faz muito sentido, porque o vírus, a vacina é feita com um tipo de vírus e o vírus da AIDS é outro vírus completamente diferente. Então não faz sentido esse tipo de informação. E aí também para o indivíduo pensando numa formação científica. Então a gente vai de alguma forma conectar a comunidade que produz ciência com a sociedade, que é aquela que financia. Então é muito importante a gente ter essa conexão. E ela advém também da divulgação científica. Além disso, divulgar a ciência é muito importante também para o ensino formal. Então, pelo ensino das ciências por si só. Então, é muito importante você ter esse processo de divulgação. Tá, aí vocês vão me perguntar, mas como eu vou fazer a divulgação científica? Ou como essa divulgação científica ela é feita, em que meios? Então, um dos meios que ela é feita é na escola. Então, a gente tem uma educação científica que parte das escolas, tanto de ensino fundamental quanto ensino médio. Então, ali, muitas das vezes, o professor ele traz dentro do material que ele vai planejar a sua aula, alguns textos de divulgação científica, alguns podcasts, por exemplo, ou algum vídeo do YouTube. Então, ele vai trazer alguns elementos que vêm da divulgação científica para ajudar no entendimento daquele determinado tema. Além disso, a educação científica ela acontece em eventos que dentro da escola, por exemplo, quando os alunos são mobilizados a fazer uma feira de ciências, ou até mesmo quando eles têm uma Olimpíada, por exemplo, uma Olimpíada de matemática dentro da escola, entre outras formas de mobilizar. A gente tem também os meios de divulgação, que são os espaços científicos culturais. Então, são espaços específicos que vão trabalhar determinadas temáticas ali. Então, eu tenho, por exemplo, aí eu trouxe exemplos de museus, planetários, zoológicos. Então, a gente tem um aqui em São Paulo que é muito conhecido, que é o Museu Catavento, né, que é um museu de ciências. A gente tem no Rio de Janeiro um museu tecnológico, que é o Museu do Amanhã. Em Itatiba, São Paulo, a gente tem o maior zoológico, né, o Zooparque da América Latina. Trouxe também um planetário, que também é um exemplo de um espaço científico-cultural, o Planetário do Rio de Janeiro. Um importante museu de biologia, né, um jardim botânico, é o MUSA, no Pará. E, por fim, também trouxe um exemplo de um museu de ciência e tecnologia da Escola de Minas, da área de geologia. Além disso, a gente pode ver a divulgação da ciência pela mídia. E aqui, gente, eu trouxe a mídia dividida em algumas áreas. Por quê? Porque a gente tem a mídia tradicional, que é a mídia impressa, que vem dos jornais ou até mesmo das revistas especializadas. A gente tem também o rádio, e o rádio que teve uma ascensão durante um período e que agora começou a ter uma queda, mas tem sido uma fonte de informação e de uso para a divulgação científica das universidades, como, por exemplo, a USP-FM, a Unesp-FM, a Rádio Educativa UFMG. A gente também tem alguns programas de TV vinculados à divulgação de ciências. Agora, eu vou falar um pouco para vocês de uma área que está em ascensão. Então, com o advento da internet, é óbvio que a gente teve várias formas de fazer divulgação. E pelo fato de ser uma mídia onde você tem um acesso grande da população, então a gente já tem estudos de percepção pública da ciência que indicam que a população brasileira consome informação por meio da internet e cerca de 95%
das áreas urbanas, dos estudantes brasileiros, eles têm acesso de alguma forma à internet. Então, uma forma da gente atingir a população é através dos podcasts, de vídeos no YouTube, no Instagram e outras redes sociais. Então, eu vou trazer aqui para vocês, com alguns detalhes, alguns formatos. Então, por exemplo, podcast, que seria um formato, entre aspas, de rádio, né? Um formato de áudio que vem pela internet. Então, para eu escutar um podcast é muito simples. Eu vou baixar um aplicativo específico e ali eu vou escolher qual canal de podcast eu vou escutar. E aí eu tenho vários, né? Eu tenho, por exemplo, trouxe aqui uns exemplos. Eu tenho o Sem Groselha. O Sem Groselha é um podcast que ele é bem genérico, assim. Ele tem alguns temas aleatórios e gerais, mas ele também faz divulgação científica. Então, ele traz entrevistas com cientistas para mostrar um pouco do que é o fazer ciências. Então, ele tem uma entrevista muito interessante de um neurocientista chamado Andrei Maier, que vai falar um pouco, né, da neurociência. A gente tem também o Alô Ciência. O Alô Ciência é também um podcast de divulgação científica, e aí ele pensa também em fazer uma divulgação para um público geral. E os temas que são vinculados no Alô Ciência são mais temas vinculados na área de biologia. Então, um que eu acho muito interessante é o porquê existem os mosquitos. Então, é interessante a gente pensar, né? Por que os mosquitos existem e qual que é a finalidade dele no meio. A gente também tem os dragões de garagem. E os dragões de garagem, eles também trazem temas gerais de divulgação científica. A gente também tem alguns podcasts que são feitos a partir ou de grupos de universitários ou dentro da universidade. Um exemplo desses é o Rock Consciência. O Rock Consciência, ele foi idealizado e ele é feito por uma equipe de um laboratório da Universidade Federal de Viçosa, da UFV, e ele trata temas também de biologia. A gente tem o podcast Fronteiras da Ciência. O Fronteiras da Ciência é de um grupo da Federal do Rio Grande do Sul, e ele também, né, ele vai falar um pouco de como que funciona a ciência. A gente tem o Nox Podcast. O Nox, ele foi idealizado por estudantes do Instituto de Química da USP, e ele vai tratar mais sobre temas de química, dúvidas ou algumas dúvidas de química, algumas curiosidades. A gente tem também o EnsinoCast. O EnsinoCast é uma iniciativa de um grupo de professores e de cientistas do estado de Goiás. E ele vai falar, os principais temas são de ciências naturais e também educação. Além do podcast, a gente tem o YouTube. Então, o YouTube, ele é hoje uma das formas de popularização da ciência. Quando eu penso em internet, uma das mais usadas. Então, a gente tem diversos canais no YouTube que fazem divulgação científica. Eu trouxe aqui alguns, tá? Alguns que ou que têm uma visibilidade maior ou que são mais interessantes, como o Leitura Obriga História, né? Que são, antigamente o Leitura Obriga História, ele era um podcast que fala de história, né? E divulgação científica na área de história. Ele, inicialmente, ele era vinculado ao YouTube, então tinha alguns vídeos e entrevistas. E depois de um tempo, eles passaram só a trabalhar com podcast. E aí eles pegam os podcasts e colocam também eles no YouTube. A gente tem também alguns canais do YouTube vinculados à universidade. Então, a gente tem, eu trouxe dois exemplos aqui, um do Ponto Ciência, que é um canal do professor Alfredo Mateus, do Coltec UFMG, do Colégio Técnico da UFMG. Ele trabalha um bom tempo com experimentos, divulgação de experimentos na área de química. Então, é um canal muito interessante para quem precisa trazer experimentação para a sala de aula, mas não pode trazer a experimentação física na sala de aula, por exemplo. Eu também tenho o canal UFMG, e aí é interessante porque a UFMG, a USP, ao longo do tempo, ela vem investindo nessa área
de divulgação científica. Então, eu tenho o jornal da USP, eu tenho a rádio da USP, eu tenho o canal da USP. Eu tenho também o canal do Ciência em Show. O Ciência em Show, muitos vão lembrar daquele grupo de jovens que fazia experimentos no programa da Eliana, do SBT. Então, inicialmente, eles faziam experimentos na televisão, e aí depois do advento da internet e do YouTube, eles acabaram fazendo um canal trazendo vídeos sobre ciências. Então, eles também fazem divulgação tanto de experimentos, explicação de algumas técnicas da ciência e por aí vai. A gente tem o Eberê com a esposa do Manual do Novo Mundo, que também faz divulgação científica com alguns vídeos explicando ou alguns experimentos ou algumas curiosidades. A gente tem o Pirula, que o Pirula ele vem de temas, e aí eu vou trazer aqui um pouco temas de biologia, né, que é o Pirula e o Nunca Vi um Cientista. O Nunca Vi um Cientista é interessante porque tem uma pitada ali cômica, então às vezes elas fazem umas interações interessantes para um público não tão formal assim, de ciência, então elas têm uma linguagem mais simples e um pouco lúdica. A gente tem o Nerdologia, e do Nerdologia, hoje em dia a gente conhece mais esse rapaz aqui, né? Que é o Atila Amarim, por conta da Covid-19, então ele ficou muito conhecido por ser um grande divulgador científico na Covid-19 e o trabalho que ele fez de divulgação. Então, hoje ele tem um canal próprio com o nome dele, Atila Amarim, mas ele advém do Nerdologia, né? Então, no Nerdologia eu tenho a divulgação científica tanto em temas de ciências, que é o Atila que faz, quanto em termos de história. A gente tem também o Xadrez Verbal, e o Xadrez Verbal também, ele faz divulgação científica na área de história, também variedades, políticas e atualidades. Tecnologia quem faz é o Nerdologia através do Átila. Além do YouTube, a gente tem o Instagram. E aí o Instagram, eu trouxe alguns para mostrar para vocês. Mas é interessante perceber o quê? Que muitas das vezes o Instagram ele se tornou um meio para divulgar as outras redes. Então, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube. Então, eu quero fazer a divulgação para ter um público mais amplo. O que eu faço? Eu abro, então, um número no Instagram. Eu abro uma conta no Instagram e faço a divulgação. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, o Átila ele tem o canal do Átila, mas ele também tem a rede do Instagram do Átila. E também ele tem o Twitter. Então, ele abre com isso, ele consegue abrir a forma dele divulgar o que ele faz. Então, ele cria um vídeo mais amplo, ele coloca no YouTube. Ele tem um vídeo menor, ele coloca no Instagram. Ele divulga aquele vídeo do YouTube que ele fez no Instagram. Ele faz divulgação de pequenos trechos no Twitter ou algumas frases no Twitter. Então, às vezes você não tem só um meio de divulgação, você tem mais que um meio para fazer a divulgação. Então, eu trouxe aqui 3, que são basicamente de ciências, biologia, né? O Mandacaru, ele vem de um grupo de estudantes da Unicamp, e todos eles falam, tanto o Rolê Científico, quanto o Via Saber, quanto o Mandacaru Ciência, sobre divulgação científica por aspectos da biologia, tá? E algumas vezes algum tema ou outro de uma ciência natural correlata. A gente tem também o Instituto Questão de Ciência, e o Instituto Questão de Ciência, ele ficou muito famoso por conta da Natália Pasternak, né, que é a idealizadora e diretora do Instituto Questão de Ciência. E aí eu trouxe também, para não ficar só de biologia, né, trouxe também um projeto que vem da UFMG e da UFAL, da UFLA, desculpa, que vem a Química Faz Bem. Então, inicialmente, eles tinham um projeto de divulgar a química para fora do departamento de química da UFMG. Então, eles faziam encontros com alguns experimentos, com algumas faixas para fazer a divulgação e tudo mais.
O que aconteceu foi que depois eles criaram o Instagram e aí ampliou. E com o advento da pandemia, eles têm feito algumas entrevistas, feito alguns posts sobre alguns determinados tópicos de química, por exemplo, a química da cerveja, ou até mesmo mostrar o que faz um cientista sobre determinado tema da química. E a gente tem também um exemplo aqui que eu trouxe, é o Física Contextualizada, que vai fazer a divulgação científica na área de física. No Twitter, a gente tem, eu trouxe aqui para vocês esses quadros, né? São 2 quadros e eles indicam as principais vozes no Twitter o ano de 2020. Aqui vale salientar que todo mundo sabe que em 2020 a gente teve, né, o advento da pandemia, que ainda a gente está vivendo em 2021, e que então muitos dos temas trabalhados na divulgação científica advêm então da temática pandemia. Tá? Então, se a gente for olhar, tanto em termos de popularidade quanto autoridade, a gente vai ver que muitos dos top 10, eles são baseados nos temas vinculados à pandemia. Então, por exemplo, né, da popularidade, a pessoa mais popular no Twitter brasileiro é um biólogo e escritor, né, o Richard Dawkins. Em segundo lugar, a gente vem o Átila, que veio como um divulgador de ciência, mas veio muito forte na pandemia. Algumas pessoas conheciam o Átila antes por conta do Nerdologia, mas eu, por exemplo, eu fui conhecer o Átila só com aquele primeiro vídeo que ele fez da pandemia, né, do que a gente ia esperar da pandemia e depois os próximos vídeos que eles foram fazendo. E aí, com isso, eu fui tomando conhecimento e fui procurando mais saber sobre, encontrei o Nerdologia e aí, né, a gente ganha o mundo. A gente tem também algumas agências, como por exemplo a agência Fiocruz, que está ali, né, nesse top 10 da popularidade, e algumas universidades, o que é muito interessante, que a gente vê um movimento das universidades em divulgar a ciência que elas produzem, porque isso é muito importante na sociedade. Então a gente tem a USP, a gente tem a Federal do Espírito Santo, a UFMG, a Federal de Santa Catarina aqui. Quando a gente fala de autoridade, e aí a autoridade a gente pensa em perfis no Twitter específicos, né? Então são pessoas e não agências. O primeiro é o Átila Yamarino, isso muito por conta da pandemia, né? Ele ficou muito conhecido, tanto ele quanto a Natália Pasternak. E tiveram uma excelente contribuição para a divulgação da ciência na pandemia. A gente também tem o epidemiologista, o Otávio Ranzani, o Paulo Lutufo. A gente tem também a contribuição da Luísa Caires. A Luísa Caires, ela é uma jornalista e ela trabalha com divulgação científica na USP. Então, ela tem um perfil que é muito acessado, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente tem outros meios de divulgar ciência. Às vezes a gente pensa que fala, nossa, mas a internet pegou tudo para si, né? Então eu vou divulgar a ciência só pela internet? Não. Lembrando, gente, que na internet a gente tem também os sites, a gente tem também os blogs, né? Que normalmente eles estão vinculados a uma conta. Seja uma conta no YouTube, seja uma conta no Instagram, seja uma conta no Twitter. Que é uma forma deles, né, ampliarem o alcance deles, de divulgação. Mas é legal a gente ver que a gente tem alguns espaços que não são formais e que a gente também divulga ciência. Então, quem imaginaria que a gente ia conseguir divulgar ciência em bar? E a gente já teve alguns eventos, como, por exemplo, Ciência no Bar, o Pint of Science, ou até mesmo o Chopp Científico. Além disso, a gente consegue divulgar ciências até no carnaval, seja em bloco, por exemplo, em Pernambuco, com o Ciência na Cabeça e o Frevo no Pé, quanto com Samba Enredo, né, no Carnaval do Rio de Janeiro, de 2011, pela Ilha do Governador, que trabalhou, né, o Mistério da Vida com o Charles Darwin. A gente tem também outros meios de popularizar a ciência, porque às vezes, se a gente for pensar, museu é uma coisa que é extremamente cara para construir e para se manter. Então, não vai ser todo lugar no país que a gente vai ter um museu, por exemplo, um planetário ou um zoológico. Então, o que a gente tem? A gente tem alguns projetos
de ciência móvel, que vai trazer determinados temas que vai correr Brasil afora. Então, a gente tem, né, projetos de ciência móvel, a gente tem também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e aí que esse ano vai trazer o tema, né, traz o tema, a transversalidade da ciência, da tecnologia e as inovações para o planeta. A gente tem outras formas da gente conseguir divulgar a ciência. Aí vocês me falam, nossa, empolguei, tô mega empolgado, quero divulgar o que eu faço. E agora? Como é que eu começo? Então eu sei que vocês vão, a gente vai continuar, né, nos outros módulos falando um pouco sobre divulgação científica, mas eu trouxe aqui um pouco para a gente pensar como que a gente começa a fazer divulgação científica. E a primeira coisa é, eu não vou começar a fazer divulgação científica de um tema que eu não domino. Então a primeira coisa é, eu preciso ter um domínio pleno do tema. Eu não consigo, por exemplo, falar sobre os artrópodes, porque eu não tenho domínio desse tema. Mas se, por exemplo, fosse falar da química da cozinha, domino, então eu poderia fazer a divulgação desse tema. Então é um tema que eu domino, é um tema que eu gosto. Então eu vou escolher dentro disso algum tema que eu vou desenvolver. Depois eu preciso pensar, tá, então eu já escolhi o que eu vou fazer, então aonde eu vou divulgar isso? Eu vou divulgar numa rede social, ou eu vou divulgar, por exemplo, no YouTube, ou vou divulgar no rádio, vou tentar fazer um programa de TV. Como que eu vou fazer? Então, depois que eu escolho esse meio, e esse meio está muito relacionado com o que a gente tem afinidade, então, se eu sou uma pessoa introvertida e eu não consigo falar muito bem em frente a uma câmera, vai ser complicado. Eu, por exemplo, fazer um vídeo no YouTube e ter um alcance bom. Por quê? Porque as pessoas vão olhar, eles podem até ter um chamativo de querer ver o que eu estou falando ali, mas na hora que eles começarem a ver o vídeo, eles vão, esse vídeo não é interessante, essa pessoa não fala bem como eu gostaria e passa o vídeo, né? Não assiste outro. Eu preciso também ter uma linguagem que seja compatível, então, com o meio, né, que essa mensagem é transmitida. Então, não adianta, por exemplo, eu estar num canal do YouTube falando uma linguagem extremamente formal, com vários termos técnicos. Porque isso eu vou ter o quê? Um alcance reduzido para uma população específica. Se eu quero atingir uma população maior, eu vou precisar então ter uma linguagem que seja compatível. A minha comunicação, ela precisa ser simples, eu preciso explicar muito bem e eu tenho que ter uma didática muito boa, porque se a minha didática não for muito boa, não vai dar certo. E, principalmente, eu preciso apresentar qual é a minha fonte, quais são as bases científicas que eu estou usando, para que quem tem interesse de pesquisar mais ou queira conferir a informação tenha acesso. Por fim, eu vou trazer alguns desafios da divulgação científica para nós no Brasil. A gente precisa promover, primeiro, melhorias na educação científica, nos ambientes escolares. Então, eu tenho que trazer melhor essa divulgação da ciência na escola. Eu preciso também formar pesquisadores, não só da área de ciências, mas também na área de divulgar a ciência. E também engajar os estudantes nisso. Eu preciso ter um aumento de recurso, então a gente sabe que nós estamos numa época que os recursos eles estão escassos, mas a gente tem que ter um aumento do recurso, tanto para a pesquisa científica, quanto para a divulgação dessa pesquisa. E com isso, a gente precisa também pensar como que a gente vai aumentar o alcance desse conhecimento científico para populações de menor renda. Porque lá no passado a gente já sabia que a ciência era para elite. E infelizmente a gente ainda divulga a nossa ciência para um público que é ainda um pouco elitizado. Então a gente tem que trazer isso para a população de baixa renda. A gente também precisa melhorar os materiais que são produzidos da divulgação científica. A gente precisa tanto criar novos espaços, quanto também expandir os espaços que a gente tem e integrar a divulgação na cultura e na arte. E fazer com que essa ciência
ela esteja presente nas dificuldades e também na vida do cidadão, para ele compreender que, por exemplo, ele está passando por um problema, ele está tendo alguma doença, às vezes advém de algum problema daquele rio que está próximo da residência dele, que está contaminado, por exemplo. E a gente precisa também desenvolver políticas públicas para viabilizar a popularização da ciência e tecnologia. É muito importante que a população conheça o que a sociedade científica produz. A gente precisa disso, porque o nosso fomento vem do público geral, então vem das políticas públicas. Então a gente precisa divulgar isso bem e fazer com que isso seja necessário para a população enxergar que a ciência e o desenvolvimento tecnológico é necessário, que ele precisa disso, porque aí ele vai pedir mais investimentos nessa área. Então eu agradeço, né, primeiro ao professor André Bianco pelo convite de estar aqui e também pela Unifesp, né, que me proporcionou esse espaço. Quem quiser falar comigo, segue o meu e-mail, tá? E mais uma vez, meu muito obrigada.